Questão número 1. As provas do cetro, às vezes põe texto muito grande, mas não precisa você ler o texto várias vezes, não. Se você prestar atenção, a gente pode ir resolvendo as questões sem precisar do texto. Poucas vão precisar realmente do texto. Olha aqui. Item 1, letra A. O trecho, a expressão, nós temos que achar a alternativa correta, né? Está dizendo, o texto, a expressão de quem chegou à terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse razão, pode ser escrito da seguinte maneira sem que haja prejuízo semântico. A expressão de quem chegou à terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse razão. Não, eu posso dizer, chegou à terrível conclusão, colocando essa terrível conclusão como definitiva, como única, e posso deixá-la vaga. Chegou à terrível conclusão sem precisar da crase, só que altera o sentido. Está dizendo sem que haja prejuízo semântico, aí não. Sem que haja prejuízo semântico. Aqui está o erro. Porque você pode sim, eu posso dizer assim, ele chegou, em vez de conclusão, vamos botar uma palavra masculina. Ele chegou a terrível entendimento. Ele chegou ao terrível entendimento. Então, esse ao, eu estou especificando o substantivo. E a terrível, né, eu não estou, terrível entendimento, não estou especificando. Então, se eu ponho o artigo, especifica, se eu não ponho o artigo, eu generalizo. Isso muda o sentido, né? Então, sem que haja prejuízo semântico, está errado, né? Então, o item A está errado. O trecho, você reconhece quem teve uma festa de criança em casa no dia anterior, né? Pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico. Você reconhece que teve uma festa de criança no dia anterior. Você reconhece quem teve uma festa de criança, você reconhece a pessoa que teve a festa de criança. Você reconhece que teve uma festa de criança, você reconhece o fato e não a pessoa. Então, o que é para coisa, o quem é para gente. Muda o sentido. O item B está errado porque não está dizendo sem que haja prejuízo semântico. Tem prejuízo semântico, tem mudança de sentido. Bom, o item C, estamos procurando a alternativa correta. O trecho que respiração ofegante o senhor tem pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja erro. De que maneira? Que respiração ofegante o senhor tem. Você sabe que o tem com circunflexo significa plural. E sem o circunflexo ele é singular. Isso é regra de acentuação. Então, ele botou o sujeito no singular e o verbo no plural. Isso é um erro de ortografia, porque a acentuação pertence à ortografia. Então, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico, não existe erro ortográfico aqui. Então, essa letra não pode ser respondida, ela está errada. D. O trecho foi de tanto me controlar, pode ser reescrito, foi de tanto controlar-me. As duas formas são corretas. Você tem aqui o infinitivo, tá? E esse advérbio aqui está atraindo o pronome para antes do verbo, de tanto me controlar. Mas o infinitivo pode anular a atração. Então, pode dizer também, tanto controlar-me, foi de tanto controlar-me. As duas formas estão corretas. Então, foi de tanto me controlar e foi de tanto controlar-me são formas permutáveis e sem erro, né? Sem que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico, não muda o significado também. Então, essa está correta, né? Isso aqui, que assunto é esse? Colocação pronominal. O trecho já é noite, mas a festa ainda não acabou, pode ser reescrito, já é noite, mas a festa não acabou, sem que haja prejuízo semântico. Ora, mas é a conjunção adversativa, mas, porém, todavia, contudo. E mais é um advérbio,
que não cabe aqui na frase, que muda o sentido, né? Mas e mais. Então aqui você tem um erro ortográfico no mínimo, percebeu? Porque a palavra aí não pode ser escrita com i. Então esse item também está errado.